começando mais um Estrutura Cast. E hoje vamos falar de bloqueios que impedem o seu crescimento. Algumas chaves que talvez vocês não estejam vendo, mas é muito simples identificar ela. Então fica com a gente até o final do vídeo, que vai ser muito importante para o seu crescimento. Mas antes, eu queria dar um recadinho muito importante para vocês. Aqui na tela, agora haverá um QR Code dos nossos parceiros. Então você que quer estar adquirindo produto ou marcar algum serviço, é só você apontar sua câmera no QR Code e entrar em contato com eles. Recadinho dado, agora vamos nos aprofundar nesses bloqueios que impedem a gente estar crescendo, né? Michael, existem coisas, cara, na nossa vida que a gente não enxerga, que são chaves que podem estar mudando o rumo. E muitas das vezes a gente fica esperando uma palestra, um vídeo, um curso que vai virar a chave. Sim. Tá? Eu tenho um exemplo muito prático de algo que aconteceu comigo há um tempão atrás, ali, não sei metrificar, talvez uns 16 anos atrás, que girou a chave para eu construir minha casa. Então é um impacto muito grande para algo que eu percebi naquela hora. Né? Que foi o quê? Quando eu comecei a reformar minha casa, né? Era uma meia água, né? Eu consegui modificar minha mentalidade observando um detalhezinho, né? Que era o seguinte: no lado da minha casa, assim, tinha um monte de entulho que ficava até encostando na casa, assim, e era terrível aquilo, sabe? Tinha lixo, tinha mato, tinha muita coisa feia ali. E daí eu ficava todo dia olhando para aquilo, para casa, eu imaginava, a minha casa não tinha forro, não tinha nada, né? Era uma casa. Então, daí eu ficava olhando as soluções daquilo, projetando, né? Eu conseguia visualizar ela com forro, pintada, eu conseguia ver aquele entulho saindo fora, mas eu nunca tinha tomado ação daquilo ali, porque a minha mentalidade estava ligada ao pedreiro que ia fazer e que, logicamente, estava ligada ao dinheiro que eu não tinha para contratar o pedreiro. Então, eu ficava naquela trava, né? Naquela trava invisível ali. E sonhando sempre, né? Teve um certo dia, cara, que eu olhei aquilo assim, cara, mas eu acho que eu consigo tirar esse entulho daqui, né? E descartar ele. Aí eu fui lá, num dia eu comecei a tirar e tirei tudo, cara. Aquilo deu um ar da graça, assim, sabe? Deu uma limpeza e o cara, que louco, cara. Mas eu acho que eu consigo colocar umas tábuas aqui também e fazer uma caixaria. E assim foi. Durante uma semana eu fui trabalhando naquela lateral da casa, sabe? E, cara, eu consegui fazer ali um murinho, sabe? Eu consegui fazer a massa, eu não sabia nada daquilo, né? Sim. Então por que era o bloqueio? Porque eu não sabia fazer. Esse era o bloqueio. Só que daí eu fui me desbravando, me desafiando a fazer, né? Com o mínimo de conhecimentos que eu tinha. Cara, eu vou tirar, aí tirei, vou cavocar aqui pra fazer um... E fui indo, né? Aos poucos. Cara, em uma semana eu fiz aquele negócio ali ficar outro ambiente. E aquilo, eu olhei pra aquilo assim e percebi, cara, eu consigo reformar a casa inteira sozinho. Por causa daquela chave, sabe? Sim. Não tava ligado ao dinheiro. Tava ligado à minha ação, né? Ao meu desenvolvimento. Bloqueio. Daquela área ali. E aquilo destravou pra eu construir a casa que é hoje. Entende? E claro que não foi do dia pra noite, mas foi a chave que virou. Foi naquele momento ali que virou a chave. Legal. Né? Tem alguma situação tipo essa daí que passou na tua vida e tu conseguiu identificar como uma chave que mudou alguma coisa? Eu também tenho uma história, assim, pra mim é muito forte, né? Pra quem já sabe, assim, me conhece um pouco, eu não sou muito de falar, né? Em público, geralmente, eu tenho pavor. Mas, pessoalmente, assim, eu me desenrolo, legal. Mas eu tenho uma chave que virou um desbloqueio, assim, que veio... que era no passado. No passado ali, nos meus 12, 10 anos ali, eu era meio gago, né? Gago de gaguejar mesmo, de enrolar, trocar palavras. E ali, nessa época, eu ia na padaria. É engraçado, cara. Como é que é, né? Eu ia pra padaria, né? A mãe pedia pra mim comprar um real de pão. Um real de pão dava 15 pão naquela época, hoje dá 3. Mas enfim, olha só, o percurso dava ali uns 2, 3 minutos, mais ou menos. E eu ia, na minha cabeça, falando assim: vou chegar na padaria, vou pedir R$1 de pão. Vou chegar na padaria, vou pedir R$1 de pão. Me vê R$1 de pão, me vê R$1 de pão. Eu ia falando na minha cabeça assim, sabe? Pra chegar lá e não gaguejar. Chegava lá, gaguejava, cara. Cara, foi terrível.
Passei, assim, uns 2, 3 anos, assim, nesse tormento, assim. E cara, começou a virar a chave, assim, pra mim perder esse bloqueio de falar, de perder o medo. Há pouco tempo, na verdade. Depois que a gente abriu a empresa, eu e você, aqui, a sociedade, eu vi como que tu começou a falar, como começou a agir. Ali que começou a virar chave. E ali eu comecei a estudar, comecei a procurar, né? Então, a falar melhor. Então, o que eu queria passar pro pessoal aqui eu tinha muito medo de falar em público, né? E hoje, assim, com essa chave virada, eu também não tô 100%, né? Não tô ainda expert, eu tenho medos ainda, tenho bloqueio, assim, de conversar em público, pegar um microfone. Até esse dia fui me desafiado aí no palco lá, falar palavras de bênção pro meu filho. Mas até um negócio legal se falar, assim, que eu vi pra mim, que chaves que me desbloqueiam, assim, fácil, não fácil, mas me ajuda a desbloquear, é a tal de ser pego de surpresa, né? Sim. Eu acho que eu fui lá em cima do palco, o pastor veio, trouxe o microfone pra mim, sem eu saber, e já meio que me desbloqueou. Eu consegui falar bem legal. É porque na tua naturalidade tu não vai se desafiar, né? Tu tá na zona de conforto, protegido ali, aí se alguém vem de surpresa e te quebra esse gelo ali... Então aí eu subi em cima lá do púlpito, né? Aí o pastor, na minha cabeça, né? Ia estar com o microfone na mão e ia me oferecer o microfone pra falar. Eu ia dizer não, né? Porque, né, bloqueios, medo de falar errado, não falar palavras bonitas. E aí foi totalmente ao contrário, cara. Ele foi com o microfone aqui, que vai sem fio aqui na boca, aqui. E veio outro rapazinho por trás dele e me entregou o microfone. Já mudou completamente. Cara, olha só, chega a arrepiar. A hora que ele fez essa cena assim, eu peguei o microfone na mão, pensei, cara, o que eu vou fazer, cara? O que eu vou falar? Aí o pastor começou a falar, né? Deu início ali. E aí... Michael, tu quer falar alguma coisa? E eu, pra não dizer não, porque seria, acho que, meio chato, né? E eu, pra já quebrar essa barreira, falei, vou falar, cara. Comecei falando errado, né? Comecei falando assim, era de dia, comecei falando boa noite. Boa noite, pessoal da igreja. Aí o pastor já começou a rachar o bico. Rachou o bico e me falou assim, cara, é de dia, é bom dia. Mas foi legal, porque eu comecei errado e comecei travado. Aí eu já meio que já me desbloqueei. Comecei a falar assim, bom dia, pessoal, graça e paz, né? Comecei já diferente. E dali pra frente eu já falei ali uns 2 minutinhos, já falei o que eu queria, de a palavra de bênção. Então, pra mim, muitas coisas funcionam na surpresa. Eu identifico essa situação que tu falou ali, cara, como um desafio, né? Às vezes a gente fica na zona de conforto, né? Isso. Na verdade, o cérebro, ele foi criado para sobrevivência. Então, naturalmente, tu não vai se expor, tu não vai se desafiar, tu vai ficar sempre, né, recuado para se sobreviver. Isso. Né? Então, tu percebeu o perigo, recua, né? E uma das chaves, então, que eu percebo não só na minha história, mas na tua, é que quando tu desafia, e o desafio, veja que não é algo gigantesco. Não, coisa pequena. Né? É um passo. O que seria o teu passo? Falar a primeira palavra. Só a primeira. Né? Esse é o desafio. É igual começar o podcast aqui, eu vejo. A gente começa ali, começo travado ali, igual começamos agora. Depois que flui, começa 1 ou 2 palavras, já começa a vir o que falar. Então, aí vem uma coisa, cara, que é engraçado, tá? Por que eu falei que talvez vocês não estejam percebendo, tá? Porque tem coisas que a gente faz naturalmente e não percebe, mas se tu identificar ela, tu muda, né? Por exemplo, se eu tivesse feito ali o que tinha feito ali naquela lateral da casa ali e não parado para identificar, para pensar o que aconteceu ali, talvez seria só aquele lado que teria arrumado. Verdade. Tu entendeu? Sim. Eu não teria percebido o potencial de eu mudar um ambiente totalmente sozinho. Entendeu? Se eu parasse pra pensar... Talvez fique uma parte mais filosófica do negócio, assim, sabe? Por que aconteceu isso, sabe? Aquela parada assim... Cara, o que aconteceu aqui? Às vezes a gente vai no impulso de fazer, vai fazendo e não identifica o que fez, né? Daí tem uma situação, né? Eu só modifico aquilo que eu identifico, né? Então,
Tu percebeu que o desafio de falar em público, tu rompe falando pequenas palavras com pequenas pessoas, Isso. né? Não, pequenas pessoas não, com O grupo é pequeno. um grupo pequeno, né? Tu consegue romper. Se tu não se desafiar nessa parte ali, tu nunca vai romper aquele lado. E se tu não perceber que tu rompeu aquele lado, tu sempre vai estar com aquele bloqueio, Sim. né? Porque tu pode ter falado em público, só que se tu não percebeu que tu conseguiu falar, tu vai ainda estar com aquele bloqueio. Cara, eu não consigo falar em público. Eu não consigo falar em público. Não consigo falar em público. E também não é só porque tu falou a primeira vez que tu já desbloqueou e tu vai lá de novo. Isso, tu tem que identificar o que tu fez. E também outra coisa, igual eu falei agora aqui, não é a primeira vez que vai te desbloquear também, tu tem que ter a prática constante de fazer. Isso, tu vai melhorando, cara. Melhorando. Gradualmente. Igual, como eu falei ali, eu sou meio travado ainda, mas eu tenho uma... eu fui semana agora no circo, né? E, cara, é engraçado. A minha mulher fez a parceria com eles ali, enfim. Aí eu tive contato com o dono do circo, com um dos donos, na verdade. E, cara, eu perdi praticamente uns 30% do show. Por quê? Eu tava com o rapaz, com o dono do circo, ficamos mais ou menos ali em torno de 40 minutos conversando, cara. Pra quem não conversava, pra quem não falava nada, não entendia, né, como conversar, foi bem legal, assim, eu me destravei de um jeito, técnicas, né, na verdade, né? Eu comecei a usar umas técnicas que eu tô agora estudando, começando, tipo, perguntando coisas pra ele, entendendo do assunto, que circo não é a minha praia, não é o que eu entendo. Então eu fui comendo pelas beiradas ali, entendendo um pouco, sendo interessante pra ele me contar o que ele sabia do circo, do ramo dele, pra mim ter conversa com ele. Aí, a hora que eu fui ver, cara, 40 minutos de conversa. Olha só. E, e até marquei com ele já um podcast pra nós aqui, pra entrevistar, porque ele tem uma história bacana, né? Então, eu fiquei de cara assim aqui, né? Eu comecei pequenininho ali, buscando, né? Trocando algumas coisinhas, estudando, e, fui ali, do nada, uma pessoa que eu não conheço, eu já fui lá e conversei com o cara. Muito legal. Então são pequenos desafios que vai te fazer chegar no próximo nível, né? Isso. Eu comparo sempre com um jogo de videogame, né? Tu vai chegar lá no chefão final lá com o mesmo nível que tu tá na primeira fase? Não vai. Primeiro tu vai fazer o quê? Vamos colocar o Mario como exemplo aqui. Se tu pegar o bonequinho do Mario e ir reto ali na primeira tartaruga e tu bater ali, tu vai morrer, certo? Então tu chega ali, vê que ela te mata, então tu sabe que tu tem que pular em cima dela, né? Vamos supor que tu não saiba que tem que fazer isso, não viu em lugar nenhum. Daí tu vai ali, pula, daí tu mata ela. Daí tu vai lá no próximo, onde não tem tijolinho, tu pega e pula dentro, tu vê que cai. Então são pequenos desafios que tu vai aprendendo ali e vai pulando de fase, né? Até chegar no final da primeira fase. Olha só que legal. Sim. Aí tu vai pra a segunda fase, já tem canhões vindo, então já aumenta o nível, né? E assim é a nossa vida. Às vezes a gente tá querendo fazer algo extraordinário para desbloquear e não percebe que são pequenas ações, né? O fato de tu sair dali e se desafiar falando com uma pessoa que tu não conhece, num nicho que tu não conhece, e perguntando coisas que tu não sabe para ele responder e gerar aquela conversa, já te levou para um próximo nível. Com certeza. Né? Agora, para falar com pessoas diferentes, já vai ter mais facilidade. Sim. Né? É uma estratégia, né? Isso. Porque até que na empresa, né? Quando a gente vai fazer reunião, eu era mais travado, nem falava nada. Quem falava era você, né? Pode ver que vai mudando, né? Ó, processos, tempo também. Também não adianta tu querer do dia pra noite ir lá dar palestra. Sim. Vai chegar, vai passar vergonha, vai ficar nervoso, não vai nem subir em cima, né? Até o pastor fala que mesmo ele pregando em vários lugares, quando ele abriu a igreja, ele dava desinteria né? Por um ano inteiro, né? Sim. Porque o desafio, ele não fica mais fácil, até só porque tu passou de um pedaço dele, né? Sim. Ele sempre vai ser um desafio. Só que tu vai ficando melhor e maior do que o desafio. Por isso que vai ficando mais fácil. E também, não, falando pro pessoal, né? O bloqueio que eu tô falando, meu bloqueio é de falar, né? Mas existe vários outros bloqueios, né? O teu era da ação, né? O meu é de falar. Pois é. Ó, que nem esse da ação, cara. Quando a chave virou e eu identifiquei ela lá, né? Cara, hoje tu pode ver como é que é a minha casa. Tu já viu a foto como é que era antes, né? E, cara, se eu contar ali,
não vou dizer 90%, mas 85% do que foi feito foi eu que fiz. Sim, eu lembro. Né? É claro que eu gosto de colocar a mão na massa e executar e tal, mas são coisas que eu nunca imaginaria que eu ia fazer. Sim. Né? E conseguir romper. Isso pode ser levado para qualquer outro ambiente, né? Uhum. Eu vou numa academia, eu vou começar a treinar lá, e eu não tenho... Qual que é o meu primeiro desafio? Meu primeiro desafio não é ganhar músculo. Meu primeiro desafio é acordar e botar... Isso que eu ia falar. Entendeu? Daí a gente, cara, mas eu vou pra academia, eu não cresço, não sei o que, mas o teu desafio não é crescer, porque tu não tá tendo disciplina de ir. Então já começa por ali. Identifica qual que é o próximo passo, não é o que tu tá vendo que é muito claro. Às vezes ele tá do teu lado ali, que é muito menor do que tu acha que é. É que as pessoas, eu acho que elas já querem, igual tu falou da academia, querem ficar grande, mas já querem ficar grande ali, não querem passar pelo processo também. O processo, só que é onde eu quero chegar. O processo, ele não é uma fase na outra fase, entendeu? Vamos voltar ali pro Mário. O Mário é um bom exemplo, né? Eu não vou pegar, o meu próximo desafio não é a fase 2. Ou o chefão. Né? Não é a fase 2. O meu próximo desafio é a tartaruga. Depois é o bloco. Depois é outra tartaruga com asa. Isso, e assim vai. Entendeu? Então, é isso que eu quero trazer na conversa. Às vezes eu tô pensando assim, cara, o meu desafio é falar em público. Só que eu tô imaginando... Tu lá na palestra. Na palestra. Mas não falando com uma pessoa que tá do lado. Nem com a mulher, às vezes o cara fala. É isso mesmo. Nem em casa, né? Exatamente. Os desafios, eles são muito menores do que a gente imagina. Para mim chegar lá no livro, no final, para ele estar sendo distribuído lá, né? Eu vou escrever minha história aqui. Né? Para mim distribuir lá nas livrarias, eu primeiro preciso pensar numa capa, talvez, né? Começar a primeira frase, né? É que nem aquela máxima, né, que dizem: para mim correr 1000 quilômetros, eu preciso dar o primeiro passo. Né? O primeiro passo não quer dizer que eu tô correndo já. O primeiro passo é só um passo. E esse passo, tirando do exemplo ali para a realidade, né? O meu primeiro passo como empresário, por exemplo, né? Eu tenho que saber fazer reunião ali. Primeiro passo é reunir o pessoal e falar bom dia. Mínimo, né? Mínimo. É chegar e dar um bom dia. Tudo bem com vocês? Aí tá, então o começo é muito menor do que você imagina. Sim. Né? A gente imagina algo gigantesco, mesmo que ainda assim seja a fase 2. Mas ainda não é a fase 2, é um menor do que isso ainda. Né? E galgando esses passos, a gente consegue estar chegando na fase 2. Sim. Né? Tem coisas que a gente faz muito bem a vida toda. Vou te dar como exemplo aqui. A gente tava conversando aqui, tu falou que tu não tinha história pra contar, que tu não tinha, né, experiências. A única coisa que tu tinha, que tu sabia fazer, era trabalhar, né? Então, como é que era a situação ali que tu ia ali pro trabalho, que tu falou ali pra mim? Então, eu sempre tive o foco de serviço, né? De ir trabalhar, isso que tu quer saber, né? Isso. O meu foco, a gente tava falando sobre histórias, que hoje... Eu falei pra ti que eu tinha perdido muitos momentos na minha vida. Eu não dava... como é que eu posso falar? Não dava... Atenção, essa era a palavra. Atenção a esses momentos. Por quê? Desde os meus 18 anos ali, né, quando eu comecei a trabalhar no gesso ali, eu sempre fui focado no serviço, né? Então, a gente não tinha momentos assim, de brincadeira... momentos para relaxar. De lazer, né? Isso. Aí, o que eu fazia? Eu saía para trabalhar, ia trabalhar, baixava a cabeça. Se acontecesse alguma coisa ali, né, uma piadinha, uma brincadeira, eu não ria, porque o foco era tão grande, era mente fechada, assim, só para trabalho. Vamos desmiuçar essa parte aqui pra gente já ir contextualizando. Tá? Sim. Qual que era o teu pensamento na hora que tu embarcava ali no carro para ir pro trabalho? Foco no serviço. Tu tava pensando na obra sendo executada. É isso mesmo. E daí, quando tu tava lá executando a obra, tu tinha pensamento para qualquer outra coisa, a não ser o que tu tava sendo executado? Não tinha nada, cara, nada. Só obra. Então tu percebe que a tua disciplina ela é altíssima. Sim, tipo, é um nível assim que dificilmente tem pessoas que conseguem. Só que isso é bom, mas pro outro lado é ruim também.
Daí onde que eu quero chegar assim, ó. Existem várias áreas na nossa vida, né? Tem um treinamento que a gente fez até do Wendel Carvalho, né? Que ele fala da roda da vida, Isso. certo? Então existem várias áreas ali. Espiritualidade, amizade, tal. E nessas áreas tem micro-áreas, né? O que é a espiritualidade? Ela tá contextualizada ela tá dividida em oração, tempo com Deus e assim vai, né? Amizade, tempo com meus amigos, sair, não sei o quê. Então são várias micro-áreas, né? Pra formar a grande área que é a amizade ou espiritualidade. Então, se tu pegar a tua área de disciplina, ela tá em nível Hard. máximo, Sim. certo? E as outras áreas tá em menor nível. Porque tu colocou, talvez por experiências da infância, alguma coisa do tipo, a responsabilidade talvez de cuidar da casa, alguma coisa que aconteceu na tua infância. Isso mesmo. Tu criou a disciplina com um nível mais alto do que os outros. Isso bate porque aos meus 10, 11 anos, né, meu pai e minha mãe trabalhavam, né? Então eu, naturalmente, fiquei responsável pela casa. Sim. Então, eu cuidava da casa, varria, passava pano e lavava louça, roupa. Fiquei até meus 13, 14 anos. Então, acho que isso me criou uma autoridade, assim, de sempre ser focado no serviço, fazer bem feito as coisas. Mas aí que tá. Essa chave girou, né, para mim, claro, ter ainda essa disciplina, só que um pouco menor e focar um pouco mais nas coisas importantes, que é a família, né, a religião, virou esse tempo atrás, quando eu tive meu segundo filho, né? Até eu comentei contigo já, com a minha esposa. Eu tava na cama esses dias ali, conversando com a minha esposa, olhando pro meu filho, brincando com ele. Aí do nada, né, cara, chega até a arrepiar, cara, muito legal. Eu falei pra ela assim, como é que pode, né? Quando a gente teve a Micaela, eu não dava bola pra isso. Eu não dava atenção pra família, não brincava com ela, só queria, né, zoeira, queria trabalhar, só amizade. E aí eu falei pra ela assim, olha só, cara, segunda oportunidade agora, né, um filho pra gente. E eu consigo hoje perceber, né, o quanto é importante, cara, o que eu perdi lá atrás, que era, dar atenção pro meu filho brincar, né? Então, ali virou essa chave, cara, eu vou parar um pouquinho agora na parte de disciplina de serviço, de obras, assim, da empresa, vou dar mais atenção pra minha família, pra Deus. Ali que virou essa chave, cara. Então, tu percebe que quando tu tá vivendo o presente e tu identificou aquele momento ali como algo importante, que tu avaliou o que tu tinha atrás, o resultado que tu teve atrás, né? E tu projetou o futuro com aquele momento ali, né? Sendo vivenciado, que tu identificou aquilo ali e daí virou a chave, né? Então eu só modifico aquilo que eu identifico. Às vezes, aquele momento podia passar em branco se tu não estivesse pensando, né? Refletindo sobre aquilo ali. Isso. Agora sim, onde vem a pegada, tá? Como que tu identificou que aquilo era importante pra ti? Eu imagino que... Eu acho que eu já falei contigo também, de não ter história pra contar. Eu já falei pra ti, pra minha esposa, eu não tenho história da minha vida pra contar. Não tenho... coisas legais a se falar, histórias. Igual eu falei, sempre foi o foco do serviço. Se tu me perguntar, o que tu fez aí com teus 25 anos? Só trabalhei. Eu posso ter alguma coisinha ou outra ali, igual eu falei ali pra ti de manhã, o único lazer que nós tinha, eu e meus parceiros de trabalho, era um dia no mês ali de ir comer um espeto corrido. Uma vez, cara, a gente foi pro parque aquático, nós de 3. Tipo assim, foi história. Em 10 anos, 2 histórias que eu lembro. Então, eu acho que a chave virou ali, cara, quando eu percebi que eu tinha que ter história pra contar no futuro, cara. História pra pessoas, assim. Então, acho que virou assim, eu preciso criar novas histórias. Acho que foi ali que virou essa chave, cara. Alguma coisa aconteceu no teu redor que tu viu que isso era bacana. Isso. Senão tu não ia dar importância pra isso. Tu consegue ver isso aí na tua vida hoje, não? Vamos colocar aqui. Se tu tivesse no ambiente que tu tava antes, tu ia identificar isso como importante? Não. Ambiência. Pode ser que é ambiência. Essa acho que essa aí eu acho que é a palavra certa. Ambiência, porque antes eu vivia só com pessoas que não dava prioridade pra isso. Não tinha. É isso que eu consigo
trazer exemplo aqui. Porque se talvez a influência... Eu, por exemplo, tenho 3 filhos ali e toda vez que acontece uma coisa engraçada, alguma coisa, eu venho que conto pra todo mundo, eu converso. Talvez essa parte de até estar lá no teu subconsciente gravado, né? Mas tu percebeu que aquele momento que eu tinha de contar ali, talvez até com o Jean ali, às vezes conta experiência do que aconteceu com o crescimento deles ali. Tu identificando aquilo, cara, eu não tenho isso, talvez retroalimentando, Pode ser. né? Tu colocou aquilo como um grau de importância na tua mente. E daí quando tu teve essa cena na tua vida, tu, cara, preciso ter isso aqui, preciso contar isso aqui pro... É que eu acho muito bacana assim, ó, né, quando tu vem contar história, quando o Jeff vem, quando qualquer pessoa vem contar uma história dos filhos, eu acho muito legal, mas eu não tenho o que falar, eu fico só ouvindo e olhando vocês contar. Então eu acho que faz sentido, faz sentido. Tem uma história, cara, que reflete muito isso que tu contou agora, né? De tu passar toda a tua vida ali, né, com foco no trabalho e daí tu não conseguir lembrar das outras coisas, né? Certa vez um homem pegou e tava andando, caminhando e achou R$50 no chão, assim. Aí ele pegou aqueles R$50, cara, quanto dinheiro deve ter nessa rua aí, cara? Aí o que ele fez? Ele decidiu que toda vez que ele fosse andar agora, ele ia ficar procurando dinheiro. Isso foi durante toda a vida dele. E ele achou uma certa quantidade de dinheiro ali, né? Com os seus 60 e tantos anos ali, ele parou para conversar com o amigo dele ali e o amigo dele falou... ele achou e ele entrou nessa conversa. Falou, cara, durante minha vida toda eu achei tantos reais ali no chão, né? E nessa reflexão que os dois estavam tendo ali, o amigo dele estava contando, cara, eu nunca achei dinheiro no chão. Mas toda vez que eu andava a pé, eu via em tal lugar, um passarinho que tinha ninho ali, ele cantava, coisa mais linda. Tu chegou a ver quando esse lugar que tu passou? Não percebi. E assim ele foi. Daí ele foi perceber, cara, que ele perdeu inúmeros pôr do sol, inúmeros, sabe, momentos que seriam importantes, que trariam felicidade pra ele. Sim. Porque ele parou a vida dele de observar essas coisas pra buscar dinheiro que tava no chão, né? Às vezes a gente dá importância pra algo que não é tão importante assim, né? Vamos citar assim, o níveis, trabalho. né? Tem níveis, né? Eu acho. Isso. E acaba perdendo todo o resto. Isso. Né? Eu acho sim que é importante, né, buscar o trabalho, buscar a riqueza ali e tal. Só que existem N coisas mais importantes do que isso. Né? Isso talvez seja a engrenagem para tudo funcionar. Sim. Né? Até porque sem dinheiro ali, todo o resto vai perecer. Mas eu acho que existem coisas mais importantes do que isso, né? Do que o próprio trabalho. Sim. Né? E enquanto a gente não identifica isso, a gente fica igual aquele rato correndo na roda, sabe? Buscando o queijo. A gente nunca sai do lugar em busca de algo que não vai te fazer sair daquele ambiente, né? A gente volta a falar sobre ambiência, né? Agora nos podcasts passados ali que teve do Jackson e do Lucas ali, cara, são duas realidades completamente diferentes, né? Sim. O Lucas, ele nasceu numa família que começou uma empresa, né? E no seu crescimento, essa empresa foi desenvolvendo, né? Então, quando ele chegou na fase adulta ali, ele já tinha um lastro da família, né? Direcionando ele para algo, né? Ele tinha duas opções, né? Ficar inerte e ser herdeiro, sim, né? Ou assumir o papel de sucessor e assumir a empresa para dar mais resultados. Então ele tinha duas opções, né? Se eu avaliar as duas opções, elas seriam fáceis, vamos dizer assim. Eu não tô falando nível de dificuldade para assumir a empresa deles, mas eu tô falando em realidade de prosperidade, entende? E agora vamos comparar com o nível do Jackson, tá? O Jackson, ele tava afundado ali nas drogas, né? A ambiência, sim, né? Aí ele consumiu a droga e ele ficou muito tempo ali afundado. Aquilo foi consumindo e destruindo tudo em volta. Isso. Só que os dois têm uma coisa em comum. Os dois tinham uma decisão: ficar no mesmo lugar, inerte, né? E ser herdeiro daquilo, né? Ou assumir uma posição, se posicionar e mudar aquela realidade, né? E eu percebo ali, cara, falando sobre ambiente,
que o ambiente tem sim o seu poder, Sim, tem sim o seu peso, a sua importância, né? Só que existe uma decisão que tu pode mudar, né? Ou tu muda o ambiente em que tu tá, ou o ambiente te muda. Uhum. São nessas duas situações, Isso. né? Porque o que tinha na minha cabeça? Cara, o ambiente sempre vai vencer. Essa frase é até dita assim várias vezes. O ambiente sempre vence. Só que E a decisão? tudo vai partir da tua decisão. Se tu decidir que o ambiente vai vencer, ele vai vencer. Se tu deixar, né? Se tu não permitir, tu pode mudar. Vamos trazer pra nossa realidade. Tu tinha uma realidade diferente da minha. Uhum. De ambiência, de amigos, né? E como que tu tá hoje? Cara, eu tô na mesma pegada, né? Mais próximo da minha realidade, né? Com certeza. Porque o ambiente onde eu tava inserido, eu tinha que mudar ele. Uhum. Então, eu não ia conseguir... A gente não ia conseguir chegar onde a gente chegou, né? Com a realidade que tava aquela vez lá. Não né? tá. Então, o que eu comecei a fazer? Transbordar a minha essência. Isso. E todas as pessoas que estão em volta foram ficando mais parecidos. E mais parecidos da realidade. Uhum. Né? E todo o ambiente mudou, não mudou? Bastante. A gente trouxe aqui vários projetos. A empresa tem vários projetos para crescimento. O podcast nasceu, Uhum. né? Várias outras coisas foram criadas através do posicionamento. E da decisão, né? E Tu da falou decisão. o ambiente, mas se eu não quisesse aceitar o ambiente também, o que daria? Exatamente. Se eu não me posicionasse naquele lugar ali, eu ia me moldar ao ambiente. Né? A Bíblia vem falar sobre isso, sobre vós sois o sal da terra. Né? Uhum. O que o sal faz? Se tu vai comer um arroz sem sal lá, o arroz é insosso, né? É sem gosto. Quando tu bota o sal, ele muda completamente o arroz. Sim. Não é o arroz que muda o sal, é o sal que muda o arroz. Uhum. Certo? É isso. Então é assim que a gente é, né? A gente eu vou até entrar um pouco em identidade aqui, mas quando a gente não sabe quem que a gente é, quem nós somos, o ambiente muda. Mas quando a gente sabe quem a gente muda o ambiente, É isso. né? Aquela frase também, aquele versículo que diz: não vos conformeis com as coisas deste mundo, Uhum. também não quer dizer que eu tenho que abandonar aquilo ali, eu tenho que mudar aquilo ali. É isso. Porque eu não vim pra ser salvo, eu vim pra mudar a realidade das outras pessoas, né? Quer dizer, vou reformular isso aqui. Eu não fui alcançado pela graça pra ser somente eu. Ser aquele crente conformado, né? O crente seguro. Eu fui salvo pra me desafiar e alcançar mais pessoas. Sim, isso mesmo. Porque se eu tiver o pensamento de que eu fui alcançado pela graça e salvo, o que eu vou fazer? Todos os domingos eu vou pra igreja, eu não vou pecar, eu não vou trair, eu não vou fazer... Ou seja, eu vou fazer todos os princípios e as leis que o mandamento fala pra fazer. Mas só. Eu não vou alcançar outras pessoas. O que Deus colocou dentro de mim, o meu propósito, o que eu vim pra fazer aqui mesmo, né, para ser usado como ferramenta para alcançar outras vidas, eu não vou exercer. Uhum. Eu vou ficar morno. Entende? Sim. Então, a gente tava falando de bloqueio ali, agora a gente já tá no nível muito mais alto, né? Foi longe. Só que o que eu quero dizer com isso aqui, cara? A identidade, né, da pessoa, ela é um bloqueio que ele vem se desprendendo com esses pequenos bloqueios que ficam na nossa vista e a gente não percebe. E é besteira, né, cara, esses bloqueios, né? E percebe. Coisas pequenas. E tu imagina, olha só como que o diabo é astuto, né, cara? Tu já tem essa identidade, né, de presença, de... Como é que eu posso dizer? De se posicionar muito forte em ti, né? E tu demonstra isso no teu reflexo corporal. Por exemplo, eu já tô aqui, já tô com as costas corcundas, já tô até com dor na lombar já. E tu sempre tá mantendo a posição. Sempre, a tua disciplina já tá muito alta. Sim. Isso reflete em ti. Só que daí o diabo vai lá e bota uma gagueira em ti lá na tua infância. Pra te menosprezar, pra tu tirar a tua identidade. Boa. Entendeu? Boa. Aí tu não consegue entender quem tu é, tu só se vê como um gago e como não consegue falar. Boa, legal. Aí ele te cala. Entendeu? Não tinha parado pra pensar nisso, sabia? E então isso, cara, quando tu começa a identificar e começa a mudar, tu percebe que o teu propósito é muito maior do que só fazer dinheiro, do que só trabalhar. Entendeu? Legal. Tu imagina quantas pessoas estão caladas
por causa de uma gagueira. Uhum. Entendeu? E se tu consegue mudar isso, né? O resultado disso é atingir o teu propósito, quantas pessoas vão ser alcançadas? Se eu conseguir, tô, claro, vencendo aos pouquinhos, então por que ninguém pode fazer também, né? Exatamente. Então, as pessoas que vão se identificando com a tua dor vão querendo saber o que tu fez pra mudar e vão se encaixando naquilo e vão mudando. É pra isso que a gente fez. A gente foi alcançado exatamente pra mudar as outras pessoas. Porque o mundo jaz do maligno. Ele vai fazer de tudo pra levar o máximo de pessoas com ele lá pro destino dele. Sim, Entendeu? Sim. Mas o que Deus tem e colocou no teu coração é muito maior do que a gente veio fazer aqui. Isso. Então é importante a gente identificar esses bloqueios, micro bloqueios, tá? E ir avançando cada vez mais, né? Senão a gente fica inerte. E aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso. Né? Se tu tá com medo, cara, é um sinal claro de que aquele é o caminho, Né? sabia? É boa. Porque, cara, eu tenho medo de falar em público, então é pra lá que eu tenho que ir. Tem que bater Como no que peito. eu faço? Existem os 5 porquês, né? Até falei isso esses dias numa reunião. Os 5 porquês. Por que eu não consigo fazer isso? Eu não consigo fazer isso por causa disso. Por quê? E vai indo. Por quê? Por quê? E na maioria esmagadora das vezes, não chega nem no quinto porquê, tu já sabe a raiz do problema. O caminho, né? Então, faça esse exercício. Por que eu tenho medo? Por que eu não alcancei o que eu quero alcançar? Por que eu não botei em prática ainda? Sabe? Por que é tão difícil pra mim? Então vai respondendo esses porquês, vai botando em prática. Tu vai ver que vai começar a galgar novos lugares, daqui a pouco os desafios vão ficando menores, né? Porque assim, a gente não tropeça numa montanha. A gente tropeça numa pedra. E é o mesmo material. Entendeu? Só que são pequenas pedras que a gente vai alcançando e vai chegando no topo da montanha. Cara, gostei demais desse papo de patrão de hoje, cara. Pra tu ver, eu já desenrolei melhor, já conversei melhor. Mas pra exemplificar melhor ali, como é que faz pra enxergar essas chaves? Pra virar essas chaves, cara? Cara, o que eu percebi até hoje, cara, é viver o presente. Viver o agora. Isso faz com que eu tenha clareza do que tá acontecendo agora. Certo? Tem até uma teoria ali, acho que é o Pablo Marçal que fala, não lembro mais. Eu já assisto tantos coaches que eu já nem sei mais. Mas assim, existe uma referência, né, dos 3 tempos. Passado, presente e futuro, né? O passado, ele é como o retrovisor do carro, né? É pra mim ter referência do que aconteceu. Não é pra mim ficar olhando pra ele, né? O presente é o para-brisa do carro, certo? É onde eu tenho que estar o foco total. E o futuro seria os faróis, onde eu projeto os próximos 20 metros, né? Então o que eu quero dizer com isso? Os meus bloqueios estão lá no passado. Eles não, né? Os novos ainda nem vieram, então eu olho pro passado e coloco assim, quais são as minhas maiores dores hoje, né? Eu tô onde eu quero estar? E assim começam as perguntas. Referência, certo? Do passado. Presente, que é o retrovisor, o para-brisa. O que eu tô fazendo hoje, agora, para alcançar o que eu quero lá no futuro? E eu tô falando agora mesmo, certo? Eu tive a referência, né? A referência é que eu não tenho ação. Vou colocar o meu exemplo. Lá atrás eu não tenho ação, né? O presente, a nossa empresa, o que eu faço hoje, né? Que vai levar o que eu projetei, o que a gente projetou. Nosso farol, a gente já colocou lá o steel frame, casa, não sei o que e tal, tantas casas, a gente já projetou isso. Né? E o que eu faço hoje, agora, no dia de hoje, para mudar isso, né? Então, o que a gente faz? A gente chega aqui, cara, vamos fazer o mostruário? Vamos. A gente já projetou o mostruário. Dali. Vamos começar. Tem que fazer isso. O mostruário, ele é feito em várias partes, né? É verdade. Então, a estrutura, fechamento, tal. E todo dia a gente faz um pouquinho, não faz? Sim. É isso que eu faço para mudar o futuro. As pequenas chaves, né? Se eu lá atrás eu não tinha ação, hoje eu já tenho. Aprendi contigo, inclusive. Com certeza. Né? Na verdade, eu reforcei contigo, porque eu aprendi naquela chave lá. Isso. Daí eu reforcei por causa da ambiência, que eu vi que tu tinha muita ação. E eu preciso alcançar o nível que ele tá, né? E refletir sempre, né?
nessas coisas assim. Sempre tem um parâmetro. Tem um tempo pra parar e olhar o mapa. Pra onde que eu tô indo? Né? O que eu tô fazendo? Essas coisas, certo? Então, o que eu vejo hoje pra alcançar essas chaves, cara, é viver o presente, né? E isso, cara, por isso que eu amo a Bíblia, cara, assim, né? E ainda não li ela toda e pretendo ler ela toda, mas assim, tem muita coisa ali, cara. Que nem ela diz assim, não se preocupei com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Sim. É o que a gente tá falando agora, viver o presente, né? Se eu tô lá no futuro, né, preocupado com os projetos que a gente não executou ainda, né? Meu Deus, e não sei o que, cara, eu perco toda a minha energia perdendo tempo em sem ação, certo? Agora, se eu tô vivendo o presente, eu já projetei o futuro, já tenho meu norte, já tenho minha referência, e agora eu preciso viver o hoje. Isso. Viver o hoje para alcançar o futuro. Eu preciso fazer ali a pintura do coisa. Eu preciso contatar alguém. Eu preciso estudar mais sobre isso. E eu vou fazendo isso um passo de cada vez, né? E todo dia eu penso naquele objetivo, né? Então eu tenho meu norte. Todo dia eu penso naquele objetivo. Isso. Certo? Que legal, cara. Eu acho que essa é a maior chave que eu tenho pra... Esse esquema que tu deu ali, o exemplo do carro ali, do retrovisor, é bem legal, cara. É o que eu passei, na verdade, então, esses dias lá em casa. Olhei pro passado, não tive a infância com a minha filha. Agora eu tô com meu filho pela... Né, mais uma oportunidade. E aí eu falei pra Paty, então a partir de hoje a gente, vai se doar mais ali, família, ficar juntos, sair. E isso pro futuro, né? Sim. Pô, que legal, cara. Isso é importantíssimo, cara. Os filhos, a gente tem uma missão muito nobre, cara, que Deus colocou pra gente, né? Que é direcionar os nossos filhos. Isso. Quem dá o destino é os pais. É isso mesmo. Olha só, quando Davi foi ungido como rei, né? Ele não virou rei no outro dia. Não foi o sacerdote que foi lá e colocou ele como rei e ele já virou rei, já assumiu o posto. Ele demorou um tempo, né? Ele foi lá para o secreto de novo, ele voltou a cuidar das ovelhas. Ele voltou a ser treinado, né? Ele foi lá, ainda matou o urso, matou o leão, até chegar no ponto dele ser rei. Só que quem mudou o destino dele foi o pai dele. Quando ele pegou e falou assim, vai lá e leva a marmita lá pros teus irmãos lá na batalha. Ali, quando a direção do pai dele falou assim, vai pra lá, ele chegou lá e deu de cara com o gigante. Aí ele usa de todo o treinamento que ele teve, né, de matar leão, matar urso, ele sabia do potencial, ele sabia quem ele era em Deus, né? Então ali identidade e propósito se unem e é onde ele muda o destino. Mas quem dá destino pros filhos é os pais. Sim. Né? A gente é como arcos, né? Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Então nós somos onde a gente aponta e dá direção. Isso é importantíssimo, porque todos os bloqueios que tu passou, os bloqueios que eu passei, se eu direcionar os meus filhos, né, para onde eles devem ir, eles não vão passar por esses bloqueios. Vão ser outras dificuldades, mas muito menores do que a gente passou. Sim. Entendeu? Então é importantíssimo ter isso com clareza, como norte, né? E direcionar os filhos no lugar certo. Cara, eu acho que a gente conseguiu extrair bem ali o assunto, tá? Bloqueios que impedem o teu crescimento. Então, abre os olhos pro presente, veja o que tá te bloqueando ali e se desafie. Essa é a chave, cara. Sim, essa é a totalmente. chave. Foi muito bom ter esse papo contigo, Michael. Para você que ficou até agora, não esqueça do QR Code, vai estar em algum canto aqui da tela, tá? Compartilha com seus amigos, com a tua mãe, família. Bora pra cima, pessoal. Bora lá, galera. Grande abraço, valeu!